Bom dia, Espírito Santo de Deus, sou Moreirão, alimentando a todos com o pão da vida. Vamos orar? Deus, manda teu Espírito, Pai, para nos proteger, nos ajudar de todo esse mal que está acontecendo, Pai. Nos protege de enganadores e mentirosos. Amém? Confie em Deus, único digno de adoração. 2 Reis, capítulo 8, versículo 3. E sucedeu que, ao fim dos 7 anos, a mulher voltou da terra dos filisteus e saiu a clamar ao rei pela sua casa e pelas suas terras. Ora o rei falava a Geazi, servo do homem de Deus, dizendo: Conta-me, peço-te, todas as grandes obras que Eliseu tem feito. E sucedeu que, contando ele ao rei, como ressuscitara ao morto, eis que a mulher cujo filho ressuscitara clamou ao rei pela sua casa e pelas suas terras. Então disse Geazi: Ó rei meu senhor, esta é a mulher, e este é o seu filho, a quem Eliseu ressuscitou. E o rei perguntou à mulher, e ela lhe contou. Então o rei lhe deu um oficial, dizendo: Faze-lhe restituir tudo quanto era seu, e todas as rendas das terras desde o dia em que deixou a terra até agora. Depois veio Eliseu a Damasco, estando Ben-Hadad, rei da Síria, doente, e o anunciaram, dizendo: O homem de Deus é chegado aqui. Então o rei disse a Hazael: Toma um presente na tua mão e vai encontrar-te com um homem de Deus e pergunta por ele ao Senhor, dizendo: Ele lhe sarar desta doença? Foi, pois, Hazael e encontrou-se com ele e tomou um presente na sua mão, a saber, de tudo o que de bom havia em Damasco, 40 camelos carregados, e veio e se pôs diante dele e disse: Teu filho Ben-Hadad, rei da Síria, me enviou a ti, a dizer: Sararei eu desta doença? E Eliseu lhe disse: Vai e dize-lhe: Certamente viverás, porém, o Senhor me tem mostrado que certamente morrerá. E afirmou à sua vista, e fitou os olhos nele até se envergonhar, e o homem de Deus chorou. Então disse Hazael: Por que chora o meu senhor? E ele disse: Porque sei o mal que hás de fazer aos filhos de Israel. Porás fogo às suas fortalezas, e os seus jovens matarás à espada, e os seus meninos despedaçarás, e as suas mulheres grávidas fenderás. E disse Hazael: Pois que é teu servo, que não é mais do que um cão, para fazer tão grande coisa? E disse Eliseu: O Senhor me tem mostrado que tu hás de ser rei da Síria. Então partiu de Eliseu e foi a seu senhor, o qual lhe disse: Que te disse Eliseu? E disse ele: Disse-me que certamente viverás. E sucedeu que no outro dia tomou um cobertor e molhou de água, e o estendeu sobre o seu rosto, e morreu. E Hazael reinou em seu lugar. E no ano 5º de Jorão, filho de Acabe, rei de Israel, reinando ainda Josafá em Judá, começou a reinar Jeorão, filho de Josafá, rei de Judá. Era ele da idade de 32 anos quando começou a reinar, e 8 anos reinou em Jerusalém.
e andou no caminho dos reis de Israel, como também fizeram os da casa de Acabe, porque tinha por mulher a filha de Acabe, e fez o que era mal aos olhos do Senhor. Porém, o Senhor não quis destruir a Judá, por amor de Davi, seu servo, como lhe tinha falado que lhe daria para sempre uma lâmpada a ele e a seus filhos. Nos seus dias se rebelaram os edomitas contra o mando de Judá, e puseram sobre si um rei. Por isso Jeorão passou a Zair, e todos os carros com ele. E ele se levantou de noite e feriu os edomitas que estavam ao redor dele. E os capitães dos carros e o povo foi para as suas tendas. Todavia, os edomitas ficaram rebeldes contra o mando de Judá, até o dia de hoje. Então, no mesmo tempo, Líbina também se rebelou. O mais dos atos de Jeorão e tudo quanto fez, porventura não está escrito no livro das crônicas de Judá? E Jeorão dormiu com seus pais e foi sepultado com seus pais na cidade de Davi. E Acasias, seu filho, reinou em seu lugar. No ano 12 de Jorão, filho de Acabe, rei de Israel, começou a reinar Acasias, filho de Jeorão, rei de Judá. Era Acasias de 22 anos de idade quando começou a reinar. E reinou 1 ano em Jerusalém, e era o nome de sua mãe, Atalia, filha de Onri, rei de Israel. E andou no caminho da casa de Acabe, e fez o que era mal aos olhos do Senhor. Como a casa de Acabe, porque era genro da casa de Acabe. E foi com Jorão, filho de Acabe, a Ramote de Gileade, a peleja contra Azael, rei da Síria, e os sírios feriram a Jorão. Então voltou o rei Jorão para se curar em Jizreel das feridas que os sírios lhe fizeram em Ramá, quando pelejou contra Azael, rei da Síria. E desceu a Acasias, filho de Jeorão, rei de Judá, para ver a Jorão, filho de Acabe, em Jizreel, porquanto estava doente. Capítulo 9. Então o profeta Eliseu chamou um dos filhos dos profetas e lhe disse: cinge os teus lombos e toma este vaso de azeite na tua mão e vai a Ramote de Gileade. E chegando lá, vê onde está Jeú, filho de Jeosafá, filho de Nimsi. Entra e faz que ele se levante do meio de seus irmãos e lave-o e leva-o à câmara do interior. E toma o vaso de azeite e derrama-o sobre a sua cabeça e diz: assim diz o Senhor, ungi-te rei sobre Israel. Então abre a porta, foge e não te detenhas. Foi, pois, o moço, o jovem profeta, a Ramote de Gileade, e entrando ele, eis que os capitães do exército estavam assentados ali. E disse: capitão, tenho uma palavra que te dizer. E disse Jeú: a qual de todos nós? E disse: a ti, capitão. Então levantou, entrou na casa e derramou o azeite sobre a cabeça sua e disse: assim diz o Senhor Deus de Israel, ungi-te rei sobre o povo do Senhor, sobre Israel. Deus é assim, não tenha medo, enfrente, confie em Deus, único digno de adoração, as leis, confie nas leis e obedeça e ande sempre no caminho de Deus e será sempre abençoado. Deus abençoe todos com o pão da vida, tenha um dia abençoado com a graça de Deus.